Olá, seja muito bem-vindo a mais um áudio aqui no canal Caneta Palavra. Então, se você quiser mandar um e-mail para falar comigo, canetapalavra@hotmail.com. Se você quiser adquirir o texto deste áudio, você vai em canetapalavra.blogspot.com. Lá você consegue então o texto. Nós vamos falar hoje sobre uma idiotice. Já falo de início que é idiotice, chamado lugar de fala. Lugar de fala. O termo a ser abordado neste vídeo é o tal lugar de fala. Muitas pessoas se apegam ao tal lugar de fala para se sentir mais à vontade durante um discurso. Lugar de fala nada mais é do que uma falácia, também chamada de discurso de autoridade. Neste vídeo eu vou opinar e procurar mostrar por que as premissas que estão por detrás do lugar de fala são falsas. O que o lugar de fala defende? Quais os dois pontos, as duas premissas defendidas pelo lugar de fala? A premissa 1 do lugar de fala é: você só pode falar de algo se você viveu a experiência. Premissa 2: se você vai falar sobre racismo, você precisa se colocar como se fosse um negro. Segundo os defensores do lugar de fala, na premissa 1, você tem que ter vivido algo para poder falar. A premissa 2, para falar de algo, eu preciso me colocar como se eu estivesse no lugar daquele do qual eu vou me referir. Ou seja, no ponto 2, você não está proibido de falar, mas precisa se justificar e falar como se estivesse num corpo de outro. Desta forma, você está deslegitimando sua própria fala. O lugar de fala é nada mais que a falácia chamada de apelo de autoridade. Se alguém formado em mecânica disser que o carro X é melhor do que o carro Y, não torna o carro X melhor. Não é automaticamente uma verdade. O conhecimento de um profissional não é uma lógica. Ainda que a pessoa entenda sobre o assunto, é possível que ela faça uma afirmação falsa. Conhecimento não é argumento lógico absoluto. Entende-se que, por sermos humanos, podemos ter a capacidade de abstração, que vai contra os sentidos primários imediatos. Lugar de fala é uma ferramenta de manipulação psicológica usada por progressistas para alimentar uma agenda com interesses políticos. Caso o assunto levantado seja sobre mulheres, se o camarada é homem, ele não pode falar porque é homem. Ele tem que se imaginar num corpo de mulher. Olha, se eu sou branco, mas vou falar baseado em que um escravo me falou, faça meu favor, somos experiência, conhecimento, intuição. Seja a sua verdade. Se um branco não pode falar de racismo porque não é o lugar de fala, então um adulto não pode falar sobre criança, pois não seria o lugar de fala dele. Um branco não poderia lutar pela liberdade dos negros e argumentar? Temos algo chamado empatia. Somente mulher pode falar sobre aborto? Somente negro pode falar de racismo? Você não precisa justificar que é branco, rico, privilegiado e mais baboseiras para falar sobre racismo. O ginecologista homem não pode falar de mulher. Uma mulher não sabe mais sobre mulher do que um médico ginecologista só porque é mulher. Num debate maduro, os dois devem encarar a opinião do outro como legítima. Você não pode desautorizar alguém a dizer sobre aquilo que ele não viveu. Muitas vezes, quem está fora do problema consegue enxergar o problema com mais transparência.
Quando alguém vier nos dar um conselho, vamos descartar caso a pessoa não tenha passado por isso? Duas pessoas podem viver a mesma experiência, porém cada pessoa vai sentir a experiência diferente da outra. Mesmo que uma pessoa não tenha um notório saber sobre o assunto, ela tem credibilidade para falar, pois o argumento deve ser aceito. Cabe a você ter a capacidade de absorver os argumentos e organizar os seus próprios argumentos para derrubar os argumentos do outro oponente. Como o título deste texto diz, lugar de fala é uma idiotice. Pois bem, esse texto foi escrito por mim, senhor Codinome, e espero que tenham gostado. Ataquem os meus argumentos, não ataquem a mim.